Convidando vocês a ficar de pé novamente. E está abrindo lá a Bíblia de vocês em 1 Pedro, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus, aleluias. 1 Pedro capítulo 5. Vou esperar que os irmãos achem. Todos acharam? Está escrito assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, o apóstolo Pedro, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, aqui temos então uma palavra do apóstolo Pedro, dizendo aos presbíteros que eles deviam cuidar do rebanho de Deus. Essa é uma das missões dos presbíteros. Hoje nós estamos tendo uma consagração ao presbiterato. O que é a consagração ao presbiterato? É nós estarmos consagrando, derramando óleo sobre aqueles que têm chamado, sobre aqueles que têm vocação para ser um futuro pastor, para cuidar do rebanho de Deus, para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra do Senhor. E como que tudo isso acontece e por que isso acontece? Porque Deus tem um plano divino para a vida do ser humano. Antes da fundação do mundo existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles já estavam lá antes da fundação do mundo. Esta igreja começou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Deus tinha um plano divino para o ser humano. E então, Deus fez a terra, Deus fez os mares, Deus fez o céu, Deus fez as aves. Deus em 6 dias fez tudo o que nós vemos aqui, e no 7º dia no 6º dia fez o homem. E ele fez o homem para que o homem governasse sobre a terra. Era uma missão que o homem governasse sobre a terra, porque o homem era um ser racional, enquanto que os animais eram seres irracionais. Mas, infelizmente, o homem falhou. O homem pecou. Satanás, o anjo que foi expulso do céu junto com a 3ª parte do anjo, ele estava lá no Éden para atrapalhar o plano de Deus, para atrapalhar aquilo que Deus tinha feito para ser a glória dele, que era o ser humano. Satanás estava lá, e ali ele entra em uma serpente e faz uma oferta a Eva, para que Eva comesse do fruto proibido, da árvore da ciência do bem e do mal, a qual Deus tinha falado para Adão e Eva que não deveria ser comido, porque senão eles desobedeceriam ao Senhor. E então todo mundo sabe da história, que Eva comeu do fruto proibido e deu a Adão, e ali entrou o pecado na terra. Quando Adão e Eva cometeram aquele pecado de comer do fruto proibido e desobedeceram a Deus, ali entrou a natureza do pecado no ser humano. Hoje, quando nós nascemos,
Todos nós somos pecadores e a Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. Mas por que nós somos pecadores? Porque nós nascemos com a natureza do pecado de Adão e Eva. Nós nascemos com essa natureza do pecado. Então, todo ser humano nascido de homem e de mulher, a partir de Adão e Eva, não teria direito à salvação. Estava condenado ao inferno. Estava condenado a morrer sem salvação. E então, Deus continua seu plano, começa trazendo seus profetas no Antigo Testamento, pregando a sua palavra, ensinando o seu caminho, e aqueles que obedeciam a Deus eram salvos, e aqueles que desobedeciam entravam no juízo do Senhor. E então, o plano do Senhor era salvar o ser humano. Mas que para que isso acontecesse, precisava vir o segundo Adão. E quem era o segundo Adão? Jesus Cristo. Aleluia. O Filho de Deus. E Jesus Cristo veio como homem à terra, como Deus encarnado. Nasce do ventre de Maria, de uma mulher. E ali ele vem e faz um sacrifício de sangue para que o ser humano novamente pudesse ser salvo. Para que novamente o ser humano pudesse ter comunhão com Deus. Porque a partir de Adão e Eva o ser humano tinha perdido totalmente a comunhão com o Senhor. E então, através da cruz, através do sangue de Jesus Cristo, novamente o ser humano pode ter comunhão com o seu Salvador, pode ter comunhão com o nosso Senhor. E aceitando o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje o ser humano pode novamente ser salvo. Amém. E então Jesus Cristo, Filho de Deus, vem e conserta aquilo que Adão e Eva erraram. E ele faz o sacrifício perfeito. Ele faz a obra perfeita. E nós, hoje, somos resultados da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, que orou para que nós fôssemos salvos. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos em comunhão com o Senhor aqui. Não foi você que veio aqui porque você quis, mas você está aqui porque o Espírito Santo do Senhor trouxe você aqui. E quando Jesus veio, ali ele instituiu na terra o Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo. Porque até então, antes de Jesus Cristo, o povo de Israel, o povo judeu só conhecia o Deus de Israel, mas não conhecia o Espírito Santo e não conhecia o Filho de Deus. E lá no batismo, eles conseguiram ver pela primeira vez que não era só o Deus de Israel, mas era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali no batismo, pela primeira vez, aqueles que estavam testemunhando o batismo de Jesus puderam ver o Filho se batizando, puderam ver o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba, e puderam ver o Deus de Israel falando do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E então, esse novo plano de Deus, a partir de Jesus Cristo, pela salvação da alma do ser humano, começa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esta igreja, este evangelho, a salvação do ser humano começou com 3. E Jesus foi e escolheu 12. Jesus poderia ter vindo e escolhido religiosos da época que conheciam todo o Antigo Testamento. Poderia ter escolhido Nicodemos, poderia ter escolhido Gamaliel, que foi o professor de Paulo, poderia ter escolhido os religiosos da época, os escribas, os fariseus, os essênios, aquelas seitas que existiam na época, que entendiam todo o Antigo Testamento, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus vai e escolhe 12 homens do meio do povo, 12 homens simples, escolhe pescadores, escolhe cobradores de impostos, escolhem homens simples que não tinham um conhecimento religioso tão grande do Antigo Testamento, mas tinham uma coisa que se chama unção de Deus. Amém. Tinha uma coisa que se chama caráter de Deus.
tinham uma coisa que se chamava fidelidade a Deus. Jesus escolheu 12 homens, porque sabia que esses homens não negariam a sua fé nele. O único que negou foi Judas. Mas dos 12 que ele escolheu, 11, do início ao fim, nunca negaram a sua fé em Jesus e morreram como mártires pela fé em Jesus Cristo. E então, a igreja já tinha 12. E nós vemos que a igreja começou a crescer a partir da ressurreição de Jesus, a partir dos milagres de Jesus, a partir das maravilhas, dos prodígios que Jesus fazia sobre a face da terra. E depois da ressurreição do nosso Senhor, os apóstolos continuam a sua obra e a igreja do Senhor começa a crescer desenfreadamente, a ponto de que os apóstolos não conseguem mais cuidar da igreja. E então, o que os apóstolos fazem? Começam a escolher presbíteros. Começam a escolher homens de bom caráter, de bom testemunho. Começam a escolher homens com grande fé. Começam a escolher homens que têm uma vida idônea para abrirem igrejas de cidade em cidade. E ali começam os presbíteros. Então nós vemos que na igreja primitiva, lá no início, existiam os apóstolos que comandavam a igreja e existiam os presbíteros que comandavam as congregações. E eram os presbíteros que cuidavam do rebanho do Senhor, eram os presbíteros que cuidavam da pregação da palavra, eram os presbíteros que cuidavam das questões doutrinárias da igreja. Então, por isso a importância dos presbíteros na igreja. Nós, na nossa igreja, nós começamos com obreiro. Do obreiro, ele vai para missionário. O missionário já começa a pregar nas células, já começa a pregar nas casas. De missionário, ele passa a diácono. De diácono, ele passa a evangelista. De evangelista, ele passa a presbítero. E de acordo como for a sua vida, de acordo como for o seu testemunho, de acordo como ele cuida do rebanho do Senhor, de acordo como ele ensina a palavra, de acordo como é a sua vida diante do Senhor, então esse presbítero é ordenado a pastor. Então o presbítero, ele já é um pastor auxiliar. O presbítero é o fiscal, é aquele que vai ver se está tudo certo na igreja, é aquele que fiscaliza até se o pastor está andando corretamente. É aquele que é usado pelo Senhor como profeta, às vezes de Deus, para mostrar ao pastor caminhos que Deus está direcionando para a igreja. A partir do momento que uma igreja tem um presbitério, agora nós temos um presbitério, nós vamos ter 4 presbíteros na igreja. Agora as decisões da igreja agora é feito por um presbitério, por um grupo de presbíteros. Agora a igreja caminha usando a sabedoria de todos os presbíteros. Todas as decisões que são tomadas pela igreja do Senhor agora é feita numa reunião entre os presbíteros. E Deus vai usar cada um da sua maneira para direcionar a sua igreja, para direcionar o seu rebanho e para cuidar dos novos convertidos. Os presbíteros precisavam ser levantados porque os apóstolos não conseguiam mais doutrinar aqueles que estavam chegando à igreja do Senhor. Eles não conseguiam mais cuidar dessas pessoas. Essas pessoas precisavam ser discipuladas. Essas pessoas precisavam aprender o evangelho, precisavam aprender a palavra, precisavam ser cuidadas. E então os apóstolos precisavam dos presbíteros, assim como precisavam dos diáconos e precisavam de todo o corpo de Cristo trabalhando para que os filhos de Deus pudessem ser cuidados através do Espírito Santo e através da vida dos irmãos que são escolhidos e vocacionados por Deus. Amém? Amém. Então, agora que nós entendemos a diferença entre as funções de um presbítero e de um pastor, e a importância que um presbítero tem, porque até quando João estava lá na ilha de Patmos, o último apóstolo, estava na ilha de Patmos preso, ele manda carta aos presbíteros, às 7 igrejas da Ásia. E ele fala que aquela carta era
para o anjo da igreja. Então os presbíteros são o anjo da igreja. Os presbíteros são aqueles que têm a responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor, do rebanho do Senhor. E aqui na palavra de Deus, nesse versículo que nós acabamos de ler, diz que os presbíteros não devem cuidar da igreja por interesse, não devem cuidar da igreja por ganância, não devem cuidar da igreja por dinheiro, mas por amor a Cristo. Glória a Deus. E Deus, Ele não chama, Deus, Ele capacita os escolhidos. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eu, irmãos, fico muito feliz de poder hoje estar consagrando 3 presbíteros, porque nós podemos hoje aqui na nossa igreja, na nossa pequena igreja, seguir aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Eu tive o privilégio de me formar em teologia, mas eu não posso de maneira nenhuma exigir que homens e mulheres, presbíteros e pastores da igreja tenham curso teológico, porque não foi assim que Jesus fez. Jesus escolheu homens simples, Jesus escolheu pessoas simples do povo, porque Jesus, ele capacita os escolhidos. Oh, glória, aleluia. E nós temos que continuar nessa mesma visão. Não interessa se aquele irmão tem estudo ou não, se aquele irmão sabe ler ou não, não interessa se aquele irmão, aquela irmã tem uma instrução ou não. O que importa é que se o Senhor escolheu, Ele vai capacitar. E a Bíblia diz ainda que os presbíteros, eles têm uma função tão grande, que se estiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre essa pessoa doente, e derrame um óleo sobre essa pessoa, e a oração da fé vai fazer com que essa pessoa seja curada. E hoje nós temos temos já um presbitério. Hoje nós temos um grupo de presbíteros na igreja. Hoje a igreja já vai poder caminhar junto com o corpo de presbíteros, exatamente do jeito que a igreja primitiva caminhava. E nós aqui na nossa igreja, nós usamos os mesmos títulos que tinham lá na Bíblia. Nós procuramos seguir a Bíblia na risca, procuramos seguir a doutrina do Senhor do jeito que tem que ser seguida. É por isso que na nossa igreja nós não aceitamos pastores que venham aqui pregar o evangelho por dinheiro, que venham aqui pregar o evangelho por interesse, porque nós sabemos que o evangelho verdadeiro do Senhor se faz por amor. O evangelho verdadeiro do Senhor se faz por fidelidade. O evangelho verdadeiro do Senhor é o evangelho da salvação. Glória a Deus. Amém? E é isso que nós temos que fazer: pregar as boas novas, pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus. E os presbíteros têm essa função de continuar esse trabalho, de continuar essa missão, de continuar fazendo discípulos. Não é só pregando o evangelho, mas fazendo discípulos, levando essas pessoas ao batismo, levando essas pessoas a serem verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas pastor, como é ser verdadeiro adorador? Como é ser um filho de Deus? É aquele que vive em santidade. Mas pastor, eu preciso ser santo? Não. Santo quer dizer separado. Separado para Deus. Viver em santidade é você saber que você vive no mundo sujo, que você vive no mundo pecador, que você vive num mundo de coisas erradas que desagradam a Deus, mas que você não se contamina com esse mundo. Oh, glória. Que você é separado desse mundo. Você sabe que existe as coisas erradas, mas você não faz parte disso, porque a tua vida é uma Bíblia aberta diante das pessoas, porque você é testemunha de Jesus. E são as testemunhas de Jesus, são aqueles que são separados para o Senhor, são aqueles que vivem no mundo, mas que vivem no mundo, mas que não fazem parte deste mundo. É que são os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. E eu creio que muitas pessoas que estão aqui hoje têm um chamado pastoral. Muitas pessoas que estão aqui hoje, lá na frente,
vão estar um dia falando na igreja que o pastor disse: olha, eu fui lá na igreja, numa consagração de presbíteros, e o pastor disse que eu tinha um chamado pastoral. Às vezes você olha para você e diz assim: mas não pode, eu não. Só que o irmão Jorge e a irmã Maria, quando eu conheci esses dois, eu fui pregar numa igreja, eles fizeram amizade naquele momento em que eu preguei numa igreja, eles foram numa célula da igreja, e eles sentiram vontade de caminhar conosco. Mas nós não podemos tirar membros de outra igreja. Eu cheguei no pastor deles e falei: o irmão Jorge e a irmã Maria podem participar da célula da nossa igreja? O irmão Jorge e a irmã Maria podem participar da nossa igreja? É desejo deles de conhecer a nossa igreja. E então eu pedi autorização do pastor deles para que eles pudessem caminhar conosco, para que eles pudessem fazer parte da célula. E eu nunca imaginava que hoje eu ia estar colocando óleo sobre a cabeça deles e ungindo eles a presbítero e a presbítera. Glória a Deus. Porque Deus, Ele capacita os seus escolhidos. Amém? E agora que entendemos a diferença entre a função dos presbíteros e dos apóstolos, e essa diferença está claramente no Novo Testamento, eu gostaria de listar para vocês pelo menos 7 deveres e obrigação de um presbítero. E eu quero que vocês, que vão ser consagrados, prestem muita atenção nisso. Primeiro, os presbíteros ajudam a resolver conflitos na igreja. Está escrito assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa desta questão. Isso está escrito em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2. A questão foi levantada e fortemente argumentada naquela época, sendo levada em seguida aos apóstolos e presbíteros para uma decisão. Esta passagem ensina que os presbíteros tomam decisões. Agora que vocês vão ser futuros pastores, vão ser futuros presbíteros, vocês vão ter que ter maturidade, sabedoria para resolver questões dentro da igreja. Ter sabedoria e maturidade para resolver questões, assim como Salomão resolveu. Quando aquelas 2 servas tinham um filho, e uma daquelas servas dormiu em cima do seu filho, e o seu filho morreu. E então aquela serva foi lá e tomou o filho daquela outra serva que estava vivo e colocou na cama junto com ela, e colocou o filho morto no lugar daquela serva. E então aquela serva, diante do rei Salomão, disse assim: essa serva roubou meu filho. O meu filho não é esse, que o meu filho é a serva que roubou o filho disse que a criança que estava viva era dela e que a morta era da outra, mas ela tinha trocado as crianças. E o que foi que Salomão fez? Salomão, vendo que uma daquelas mulheres mentia, falou assim: trago uma espada e corte o menino no meio. E então, quando o soldado veio com a espada para cortar aquela criança no meio, uma das mulheres falou: não precisa, dê a criança para ela é a mãe. E Salomão falou assim: você é a mãe, dê a criança para ela. Vocês, presbíteros e presbíteras, vão ter que ter essa sabedoria. Sabedoria para resolver as questões dentro da igreja. Sabedoria para saber que vai existir dentro da igreja pessoas que são imperfeitas. Porque a igreja são feita de pessoas. E infelizmente não existe nenhuma igreja perfeita. Até teve um homem que disse assim: pastor, eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não é perfeita, e eu quero arrumar uma igreja perfeita. E o pastor falou assim: você é livre para sair e procurar qualquer igreja, mas por favor, a hora que você arrumar uma igreja, me avise, porque a partir do momento que você arrumar uma igreja perfeita e você entrar lá, ela deixa de ser perfeita porque você entrou lá. A igreja é feita de pessoas.
E infelizmente no meio do povo de Deus existe o joio e existe o trigo. E o presbítero vai ter que ter sabedoria em saber que o joio precisa ser salvo e que o trigo precisa ser protegido. Ele tem que saber que o trigo precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas também tem que saber que o joio não pode ser abandonado, que o joio tem que ser cuidado, que o joio também faz parte da igreja do Senhor. Então, a primeira coisa é que os presbíteros ajudam a resolver conflitos na igreja. E vocês vão ter a sabedoria do Senhor quando vocês tiverem a sabedoria da palavra. E quando em oração vocês pedirem ao Senhor sabedoria para resolver uma questão dentro da igreja. Segunda coisa, os presbíteros oram pelos enfermos. Lá em Tiago 5,16 está escrito assim: está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, ou os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. Um presbítero, biblicamente qualificado, tem uma vida piedosa. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma das necessidades desse campo é orar que a vontade do Senhor seja feita. E espera-se que os presbíteros façam isso. A partir do momento que vocês recebem o óleo sobre a cabeça de vocês, com a unção, com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, para a vocação, para o chamado que vocês têm autoridade para curar enfermos, vocês têm autoridade para expulsar demônios, vocês têm autoridade para resolver questões, para fazer com que os prodígios, as maravilhas e as bênçãos de Deus venham sobre a vida das pessoas, porque Deus vai honrar a oração de vocês. Deus vai honrar o chamado de vocês, porque vocês são chamados para isso. Vocês são chamados para orar pelos enfermos. Vocês são chamados para expulsar demônios. Vocês são chamados para cuidar do rebanho do Senhor. Terceira coisa, os presbíteros devem cuidar da igreja com humildade. Está escrito assim: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre o que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Os presbíteros são líderes, designados por Deus para a igreja. O rebanho é confiado a eles. As pessoas que são chamadas para este cargo não devem liderar para o ganho financeiro, mas por causa do seu desejo de servir e pastorear o rebanho do Senhor. Irmãos, é errado quando uma pessoa assume um cargo de presbítero ou pastor com o desejo de ganhar dinheiro, com o desejo de crescer financeiramente, com o desejo de tirar a lã das ovelhas. Infelizmente nós vemos hoje de igrejas que fazem isso. Igrejas que doutrinam os seus pastores a tirar dinheiro do rebanho, a tirar dinheiro das pessoas. E eu posso falar com a autoridade de ministro do Evangelho, com a autoridade de pastor, que isso é errado. Porque Deus não faz barganha com ninguém. Porque Deus não faz negócio com ninguém. O que Deus quer de nós é obediência. Se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado, então seja obediente a Deus. Faça coisas que agradam ao Senhor e não que desagradam ao Senhor. E você vai ser próspero. Você vai ser abençoado. Se qualifique, estude, procure ver como é a melhor maneira de você crescer financeiramente, crescer espiritualmente na vida. As igrejas hoje ensinam que tudo é culpa do diabo,
O diabo até fica alegre quando ele pega para ele coisas que ele não faz. As igrejas hoje não ensinam sobre a responsabilidade humana. O cristão tem que ter responsabilidade humana. O cristão tem que ter responsabilidade de ser um cristão de caráter. Glória a Deus. Não adianta colocar tudo a culpa no diabo de coisas que você faz errado, de coisas que você precisa seguir corretamente, o caminho correto diante do Senhor. Sabemos que existem problemas espirituais, sabemos que existem ataques espirituais, sabemos que existem batalhas espirituais, mas isso não pode tirar a responsabilidade humana do cristão fazer as coisas certas. E é isso que a igreja precisa ensinar. Você é cristão, você precisa ter um caráter cristão. Você é cristão, você precisa ter testemunho cristão. Mas pastor, então eu não posso estar lá com uma cervejinha? Não, não pode. Isso é pecado? Isso é mau testemunho. É mau testemunho. Como que você vai dizer que você é um servo de Cristo se você dá mau testemunho? Mas pastor, só aquela cervejinha sem álcool pode? Não pode. Porque aquela pessoa que um dia foi um beberrão, que um dia foi viciado, se ele começar a tomar cerveja sem álcool, ele volta a beber, porque aquilo ali é cilada de Satanás. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. A tua vida precisa ser uma Bíblia aberta. Então tem coisas que nós não devemos fazer, não porque não é pecado, mas porque é mau testemunho. Pastor, por que nós não devemos beber bebida alcoólica se Jesus tomava vinho? Realmente, Jesus tomava vinho que era feito da uva. Jesus tomava o vinho que primeiro era o suco da uva, depois se transformava em vinho, depois se transformava em vinagre. Mas tudo era feito da uva pura. Hoje, o álcool tem o álcool etílico. É colocado uma coisa na bebida para viciar o ser humano. É colocado uma coisa no cigarro para viciar o ser humano. É uma coisa que é colocada nas drogas para viciar o ser humano. E nós devemos fugir da aparência do mal. Porque a partir do momento que você usa uma coisa dessa, você fica dependente disso. E então os espíritos dominadores, os demônios dominadores dominam a tua vida no vício, dominam a tua vida no pecado e fazem você viver uma vida longe da presença de Deus. Por isso os presbíteros estão ali para cuidar, para orientar, para ensinar, para poder dizer como que o que o rebanho pode fazer, o que não pode, ensinar com amor. Não pode ser dominador, mas tem que ser com amor. Como que eu vou exortar essa ovelha? Como que eu vou ensinar essa ovelha? Com chicote de pena. Porque quando você faz com chicote de couro, aquilo cria marcas, aquilo cria trauma. E quantas pessoas hoje que estão desviadas da igreja, não por causa do pecado, mas por causa de pastores, por causa de presbíteros, por causa de líderes da igreja que não souberam disciplinar as suas ovelhas com chicote de pena, com chicote de amor. Hoje vocês vão ter um cajado para corrigir, mas também vão ter o cajado e... O pastor tem o cajado e... Me ajuda aqui, irmãos. Tem o cajado e a vara, né? Hoje vocês vão ter o cajado, a vara para poder... O cajado para trazer a ovelha e a vara para corrigir, né? Então saibam que vocês têm duas armas. O cajado para buscar a ovelhinha machucada. O cajado para colocar esparadrapo na ovelhinha que está doente, que está precisando colocar nos ombros, que está precisando de cuidado, que está precisando de companhia, que está precisando de comida, que está precisando de alimento. Vocês vão ter o cajado, mas também vão ter a vara, para precisar corrigir, para precisar disciplinar, para precisar ensinar, para colocar a ovelha nos caminhos do Senhor novamente. É por isso que está ali os presbíteros, é por isso que está ali os pastores, é por isso que está ali líderes que são preparados e escolhidos por Senhor
para orientar a igreja do Senhor, para cuidar do rebanho do Senhor, para que não sejam comidas pelo lobo. Porque o lobo está aí para devorar, para matar, roubar e destruir. E os presbíteros estão ali para livrar as ovelhas dos lobos. Amém? Quarto, os presbíteros devem proteger a vida espiritual do rebanho. Está escrito assim em Hebreus 13:17: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Esse versículo não diz especificamente presbíteros, mas o contexto trata dos líderes da igreja. Eles são responsáveis pela vida espiritual da igreja. O que quer dizer isso? Que a prosperidade que tem que ter na igreja não é financeira, que a prosperidade que tem que ter na igreja é a prosperidade espiritual. O povo tem que crescer na graça e no conhecimento. Sabe como que você não é enganado por Satanás? Como que você não é enganado pelo inimigo? Quando você conhece a palavra de Deus. Quando você é guiado pela palavra de Deus. Quando você tem essa palavra dentro do teu coração. E como que você consegue ser guiado por essa palavra? Quando essa palavra é ensinada. Quando essa palavra é pregada. Quando essa palavra principalmente é praticada. E os presbíteros estão ali para isso. Para ensinar a doutrina do Senhor. Pastor, mas doutrina para mim é cabelo comprido. Doutrina para mim é saia. Doutrina para mim é terno. Doutrina para mim é não usar bigode, é não usar barba. Nada disso. Isso são costumes de igreja. E nós respeitamos as igrejas que têm costumes. Nós respeitamos as igrejas que têm a sua maneira as suas vestes, a maneira de se comportar dentro da igreja. Mas doutrina não é isso. Doutrina é a pregação da palavra de Deus. Doutrina é o ensino da palavra de Deus. Doutrina é você ensinar o rebanho do Senhor a viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, a ser imitador de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira doutrina. Os presbíteros têm que cuidar da vida espiritual do rebanho. E vão ter que dar às vezes a sua própria vida, para que essas ovelhas possam ser cuidadas espiritualmente. Às vezes vão ter que deixar a sua família para cuidar de outras. Às vezes vão ter que cuidar de problemas de ovelhas, sabendo que está sangrando por dentro. Às vezes o pastor está com um problema pior do que daquela ovelha que ele está cuidando. Mas mesmo sangrando por dentro, ele vai ter que cuidar daquela ovelha ferida, ele vai ter que cuidar daquela família, ele vai ter que cuidar daquelas pessoas, porque ele precisa fazer com que essas pessoas cresçam espiritualmente. E fazer uma pessoa crescer espiritualmente não é só colocando a Bíblia na cabeça dela, mas vendo que a pessoa que está com fome precisa comer, é vendo que a pessoa que está com sede precisa beber, que a pessoa que está sem roupa precisa se vestir. Não é só pregando a palavra, mas é também ajudando naquilo que é necessário para que aquele ser humano possa ter uma vida digna. Porque se uma igreja não está aberta para ajudar as pessoas, se a igreja não está aberta para receber o homossexual, se a igreja não está aberta para receber o mendigo, para receber o morador de rua, então a igreja tem que fechar as portas. Porque não é isso para que existe igreja. Igreja não existe para ser uma catedral. Igreja existe para cuidar das pessoas, para cuidar do rebanho do Senhor. Glória a Deus. Igreja são as pessoas. Por isso que ou esteja numa casa ou esteja numa igreja pequena, ali é a igreja do Senhor. A igreja é feita de pessoas, não é feita de tijolos. A igreja é feita de pessoas, não é feita de prédio. O pastor, quando ele fala que ele tem que cuidar da igreja, ele tem que se direcionar às pessoas, e não ao prédio, não à catedral, não à instituição. Entre comprar uma cesta básica e colocar um piso na igreja, ele tem que comprar a cesta básica. Porque a igreja pode esperar o piso.
Mas aquela ovelhinha, a igreja do Senhor que está com fome, precisa comer. E infelizmente não é isso que está acontecendo nas igrejas hoje. Infelizmente hoje na igreja existe uma competência de cargos. Infelizmente hoje as pessoas lutam por cargos dentro da igreja. Pessoas que estão pregando dentro de uma igreja sem ter vocação nenhuma, pregando heresias por não ter conhecimento da palavra de Deus, por não preparar os seus presbíteros, os seus líderes, os seus pastores eficazmente, porque eles precisam estar preparados. Presbíteros têm que ter maturidade, presbíteros têm que ter sabedoria, e isso não está falando de idade, está falando de maturidade espiritual. Porque Timóteo era um pastor e ele era jovem. Timóteo tinha apenas 16 anos de idade quando foi chamado para ser pastor. Mas a maturidade que ele tinha era a maturidade espiritual. O presbítero tem que ter essa maturidade espiritual. Por isso ele tem que estar sendo dedicado ao ensino da palavra, ao estudo da palavra, dedicado à oração, dedicado a sacrificar a sua vida pela igreja de Cristo. Esse é o verdadeiro chamado do presbítero. Quinto, eles devem passar seu tempo em oração e ensino da palavra. Quinta coisa que o presbítero deve fazer: passar seu tempo em oração e ensino da palavra. Está escrito assim em Atos capítulo 6, versículo 2 e 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso se refere aos apóstolos, mas podemos também ver isso em 1 Pedro 5:1, que Pedro era tanto um apóstolo como um ancião. Pedro era tanto um apóstolo como um presbítero. Pedro era tanto um apóstolo como um pastor. Pedro era tanto um apóstolo como um bispo. Porque bispo, presbítero, ancião são tudo sinônimos de pastores. Esse versículo nos mostra também a diferença entre as funções de presbítero e de diácono. Naquela época da igreja primitiva, os apóstolos não chamaram só presbíteros, mas chamaram diáconos. Porque os diáconos precisavam servir as mesas. Os diáconos precisavam cuidar da parte social da igreja. E os presbíteros cuidam da parte do ensino da palavra. Cuidam de cuidar do rebanho, de cuidar do evangelho do Senhor. E os diáconos têm a função de cuidar da parte social da igreja. Para cuidar das viúvas, para cuidar de quem está passando necessidade. Essa é uma das funções dos diáconos. E em sexto lugar, os presbíteros devem ser pacificadores, guerreiros de oração, mestres, líderes, por exemplo, e tomadores de decisões. Eles são os líderes de pregação e ensino da igreja. É uma posição a ser buscada e levada bastante a sério. Leia isso, veja este aviso: meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos o juízo mais severo. Está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Os presbíteros precisam ser pacificadores. Irmãos, tem igreja que tem pastor e pastora que faz um inferno na igreja com fofoca. Eles são os primeiros culpados a ter divisão dentro da igreja. O presbítero está ali para ser pacificador. Pacificador entre aqueles irmãos que estão brigados. Pacificador entre aquele casal que está se separando. Pacificador entre aquele pai e aqueles filhos que estão, de repente, não estão tendo comunhão. O presbítero precisa ser um pacificador. Ele não pode formar divisões dentro da igreja. O presbítero tem que tomar decisões pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso a intimidade com Deus.
Por isso ser um homem de oração. Por isso ser um homem que precisa ter conhecimento da palavra, para que ele tome decisões e seja um pacificador dentro da igreja. Ele tem que ser o primeiro a ter exemplo dentro da igreja de um pacificador, e não daquele que forma divisões dentro da igreja, não daquele que faz com que pessoas saiam da igreja, porque ele não apacenta, ele domina sobre as ovelhas. E não é esse o chamado de um pastor, e não é esse o chamado de um presbítero. Ele é chamado para apacentar e não para dominar sobre a ovelha. Amém? E sétimo, os presbíteros devem ajudar a obra de Deus. Essa é a parte mais difícil. É a parte onde fala da responsabilidade do presbítero e da presbítera. Os presbíteros devem ajudar a obra de Deus sendo servo, obedientes e humildes aos seus pastores e às autoridades colocadas por Deus para o serviço da casa de Deus. O presbítero deve ser assíduo e pontual no cumprimento de seus deveres e nos seus horários. Precisa ajudar a obra de Deus com os seus dízimos e ofertas de amor e gratidão a Deus, e demonstrando assim exemplo para os demais irmãos na fé. Tudo na igreja é feito por amor. Tudo na igreja é feita direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nada é feito por força ou por violência, mas tudo porque o Espírito Santo fala no teu coração. Aquilo que você deve dizimar, aquilo que você deve ofertar, é tudo pelo Espírito Santo de Deus. Nada é por força ou por violência, mas tudo por amor e gratidão. O presbítero deve ser irrepreensível no seu caráter e na sua moral, ser maduro na fé, prudente no agir, discreto em suas palavras, tendo ética, não contando aos outros os problemas particulares e pessoais das ovelhas da igreja. Precisa também ser exemplo de santidade de vida. O presbítero deve vigiar diariamente por sua boa reputação de vida e bom testemunho pessoal dentro e fora da igreja. O presbítero deve ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair da igreja, sabendo que as ovelhas precisam de seus conselhos e suas orações. E se chegar atrasado ou não puder vir ao culto, deve avisar seu pastor antecipadamente. Ou seja, o presbítero, a presbítera tem que ser uma pessoa responsável. Você é responsável no teu trabalho porque você tem um salário no final do mês. E por que você não é responsável na obra de Deus? Porque a obra de Deus às vezes não tem um salário para você? Mas eu quero te dizer que o salário que Deus te paga é muito maior do que o dinheiro. Aleluia. Porque o salário que Deus te paga é você ter a coroa da glória. O salário que Deus te paga é a salvação. O salário que Deus te paga é ter a graça do Senhor. O salário que Deus te paga é ter sabedoria para ter paz no meio das guerras. O salário que Deus te paga é ter a unção do Senhor para orar e curar os enfermos. O salário que Deus te paga é você ter unção e poder para expulsar demônios. O salário que Deus te paga é para você ter unção e poder para ter discernimento do Espírito. O salário que Deus te paga é muito maior do que um salário financeiro. E a tua recompensa vai ser muito maior do que o patrão pode te dar. Então, seja mais responsável na obra do Senhor, ou seja responsável na obra do Senhor do jeito que você é responsável lá no teu trabalho, do jeito que você é responsável lá no meio da tua família. Não deixe que a obra de Deus seja feita relaxadamente, mas seja responsável com o Senhor. E não para mostrar para o teu pastor, mas para mostrar para o Senhor que você é servo bom e fiel. Amém. Porque os talentos que Deus coloca nas tuas mãos, Ele vai cobrar. E Ele vai dizer para você o que você está fazendo com os talentos que Ele está colocando nas tuas mãos. E você não deve enterrar os teus talentos. Você deve deixar que os teus talentos fluam. Que os teus talentos desabrochem. Que os teus talentos sejam usados para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias! Santo é o nome do Senhor. Agora que vocês entenderam a responsabilidade do presbítero, a responsabilidade de um pastor,
Vocês podem decidir em querer esse cargo ou não. Vocês podem decidir em exercer esse cargo ou não. Judas decidiu não seguir. Judas decidiu colocar uma corda no meio do seu corpo, se jogar de uma ribanceira e estraçalhar suas entranhas. Agora os outros 11 escolheram servir a Cristo. Aleluia. Os outros 11 escolheram ser fiéis ao Senhor. Os outros 11, os apóstolos, junto os 12 apóstolos, que eu acredito que Paulo ficou no lugar de Judas. Os 12 apóstolos, junto com os 12 profetas do Antigo Testamento, são os 24 anciãos que estão ao lado do trono de Deus. Esse é o prêmio que eles receberam por morrerem fiéis ao Senhor. E nós vamos estar na glória junto com eles. Nós vamos estar lá recebendo do Senhor, junto com eles, aquilo que nós merecemos, as coroas que nós vamos receber lá no tribunal de Cristo. Pela obediência, por ser servos fiéis ao Senhor, por ser imitadores de Jesus aqui na terra. Então, vocês, depois de tudo isso que foi ensinado, depois de tudo isso que foi explicado, vocês podem tomar a decisão se realmente vocês querem exercer essa função ou não. Porque isso, vocês têm um livre-arbítrio para escolher. Mas eu creio que se Deus escolheu vocês, se Deus vocacionou vocês, Ele vai capacitar vocês em tudo aquilo que ainda precisa ser capacitado. Amém. Em tudo aquilo que ainda precisa ser feito. Não se olhe como uma pessoa incapaz, mas se olhe como um vaso nas mãos do oleiro, que vai ser moldado e capacitado a partir de hoje. Amém? Eu gostaria então de estar chamando a evangelista Maria de Jesus aqui na frente. Amém. Gostaria de estar chamando o evangelista Jorge da Silva aqui na frente. Eu gostaria de estar chamando o evangelista José João aqui na frente. Pessoas que são chamadas e vocacionadas a fazerem parte do presbitério da igreja, a serem futuros pastores do reino de Deus. Amém? Amém. Gostaria de estar chamando também a presbítera Jaqueline e a pastora Clarice aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Pode ficar aqui na frente vocês. A irmã Jaqueline fica aqui, a pastora fica ali. Pode ficar bem aqui na frente aqui, os evangelistas. Os candidatos podem ficar aqui na frente, em nome de Jesus. Pode colocar a cadeirinha mais para lá. E podem ficar aqui na frente, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo as obrigações de vocês e vou estar perguntando se vocês vão cumprir essa obrigação ou não. E do mesmo jeito que a gente, faz aquele voto, lá de fidelidade, lá no exército, lá em qualquer lugar, onde a gente precisa ser fiel. Do mesmo jeito nós vamos estar levantando a mão e dizendo: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor até a morte. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero estar lendo para vocês as obrigações de vocês, que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Em segundo lugar, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7, diz assim, os deveres dos presbíteros. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador,
não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, uma pessoa sem experiência, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Evangelista José João da Silva. Evangelista Jorge, não, tem mais um nome, né? Jorge Alves da Silva. Evangelista Maria de Jesus Soares da Silva. Diante do ensino da doutrina da Bíblia, apresentada nesses versículos que nós acabamos de ler, da responsabilidade de vocês, futuros presbíteros e presbíteras, você promete, diante do Deus de Israel, estar sempre em sua presença revestido da verdade e cumprir com as obrigações do seu chamado e com as suas obrigações de presbítero ou presbítera diante da igreja e do reino de Deus? Vocês prometem, diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ser imitador de sua vida e de seus ensinos, e pregar o Evangelho da salvação a toda criatura, e cuidar com esforço, responsabilidade e sabedoria do rebanho, que são as ovelhas do Senhor? Vocês prometem, diante do Espírito Santo, estar revestido de oração e apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra do Senhor, e promete ter diante do altar do Senhor uma vida de boa reputação e de bom testemunho? Glória a Deus, aleluias. Agora vamos estar consagrando. Irmã Maria José, por favor, segure para mim o microfone aqui, em nome de Jesus. Vou pedir agora que vocês estejam de joelhos, em nome de Jesus. Presbítera, pastora. Vem mais perto aqui. Mais para cá. Vou pegar aqui do outro lado. Como era feito lá no Novo Testamento, diáconos e presbíteros eram chamados com a imposição de mãos. Assim nós vamos estar continuando, da mesma maneira que Jesus nos ensinou, da mesma maneira que os apóstolos ensinaram, fazendo o chamado desses presbíteros e dessas presbíteras que foram vocacionados pelo Senhor. Amém? Evangelista Jorge Alves da Silva. Como você deu um testemunho e fez uma confissão de fé diante das pessoas, diante do reino de Deus e diante de Jesus Cristo, eu te consagro presbítero em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmã Maria de Jesus Soares da Silva, como você fez uma confissão de fé diante das pessoas, diante do reino de Deus e diante de Jesus Cristo, eu te consagro presbítera em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmão José João da Silva, como você fez uma confissão de fé diante das pessoas,
diante do reino de Deus e diante de Jesus Cristo, eu te consagro presbítero, em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Agora vamos fazer a imposição de mãos, vamos estar orando, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, agora derrama uma unção de poder, uma unção de autoridade, meu Pai. A mesma unção que o Senhor derramou sobre os apóstolos, meu Pai. Que eles iam expulsar demônios, que eles iam curar doentes, que eles iam fazer maravilhas no Teu nome, que eles iam operar milagres no Teu nome. Vai derramando da unção agora, vai derramando do poder agora. Aleluia. Vai colocando a mão, pastora. Vai ungindo, vai Glória a orando, Deus. vai abençoando. Em nome de Jesus Cristo, a mesma unção que está sobre a minha vida, a mesma unção Seja em nome que de está sobre Jesus. Deus, sobre Jesus Cristo, eu passo para você agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Unção de sabedoria, unção Glória a de Deus. cura, unção de discernimento de espírito, unção de poder, unção de autoridade. Aonde você colocar a tua mão vai ser abençoado. Os demônios vão ter que bater em retirada. As pessoas vão ter que ser libertas. As boas novas vão ser pregadas. Você vai ter a unção de evangelista. A tua palavra vai ser uma palavra que vai entrar no coração das pessoas com poder e autoridade. E vai haver salvação. Vai haver mudança de vida. Vai haver mudança de mente. Vai haver mudança de hábitos pela palavra de autoridade que vai sair da boca de vocês. Receba a unção agora. Receba poder agora. Receba a unção para curar agora. Receba a unção para libertar agora. Libertar cativos. Libertar aqueles que estão feridos. Curar aqueles que estão doentes. Receba. Seja cheio agora. Vamos falar em línguas agora. Receba, seja cheio, seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Receba a unção, receba poder, receba a autoridade do Senhor agora. Receba, em nome de Jesus, receba o Senhor. Receba do Senhor. Cheio de poder e autoridade agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Em nome do Senhor. Receba poder e autoridade através da imposição de mãos agora. Em nome de Jesus Cristo. 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 Demarás, declararás. Glória a Deus. Receba a unção, receba a unção do Espírito Santo, de eliminar seja cheio do Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluias. 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 Oh, glória a Deus. Aleluias. Eu gostaria agora que os parentes, que os amigos pudessem estar abraçando, confraternizando os futuros presbíteros e presbíteras da igreja, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Parabéns. Jorge. Oh, glória a Deus, aleluia. E a pastora? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastora. Glória a Deus, aleluia. Oh, glórias, aleluia. Eu gostaria que vocês estivessem ali para receber o diploma de vocês. Fica para frente aqui. O Lucas está filmando lá. Meu irmão Jorge, meu irmão José, presbítero José João e presbítera Maria de Jesus. Teu diploma e a tua carteirinha de presbítero. De presbítero da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi. Teu diploma e a tua carteirinha de presbítera da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, do Reino de Deus. Teu diploma e tua carteirinha de presbítero da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi e do Reino de Deus. Amém? Tirem aí para vocês. Tirem de dentro. Para filmar, para tirar foto. Glória a Deus, deixa eu estar do lado aqui. Venha, presbítera, vem do ladinho. Venha, pastora. Glória a Deus. Vem aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado Glória seja a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus.